Olá, pessoal! Bem-vindo de volta! Obrigado por estarem aqui e por se juntarem a mim em mais uma exploração do passado. O passado, o que é? O que é história se não uma coleção de relatos decididos pelos vencedores? E ultimamente, temos abordado algumas narrativas bem pesadas, tentando desvendar o que os livros de história atuais têm a dizer e tentando descobrir quaisquer anomalias que surjam, e geralmente são muitas. Hoje, decidi frear um pouco e voltar ao que realmente é o meu canal. Uma compilação de 140 das fotografias mais incríveis dos meus últimos anos de pesquisa. E essas imagens serão datadas aproximadamente de 1840 até aproximadamente 1900. Esta coletânea tem como objetivo abrir o maior número possível de olhos para a verdadeira engenhosidade de nossos ancestrais. E esse nível de detalhe e design meticuloso não aparece apenas em algumas grandes cidades da história, mas sim em feitos fenomenais de engenharia, arquitetura e tecnologia que aparecem em toda a nossa Terra antes do ano 1900. Muitos especularam sobre a raiz disso. Como podemos ter arquitetura e cidades aparentemente relacionadas fundadas com um design muito particular, como se todas fossem influenciadas pelas mesmas forças? Fica nos recantos mais remotos do nosso reino também, não apenas nas grandes metrópoles. Um efeito de gotejamento, herdando tecnologia, herdando o que uma cultura avançada anterior poderia ter deixado para trás. Isso não é um conceito novo. E muitas vezes é considerado uma revolução quando uma história parece durar mais que outra. E ainda assim, para pesquisadores dedicados, parece não ser coincidência. Entra em cena a ideia de Tartária. Para alguns, isso é um pseudo-reino, que não existia, como é isso que a narrativa dominante nos dirá com tanta veemência. E ainda assim, relatos fantasiosos da Tartária como uma nação unificada existem desde o século XV, se não antes. No entanto, o mesmo acontece quando tentamos dissecar esses relatos. Quase todos foram desacreditados como exageros ou invenções. Um dos exemplos mais intrigantes seria uma viagem em Tartária, supostamente escrita em 1691 e relatada em primeira mão por um explorador francês que se perde no reino da Tartária e é convidado para sua maior cidade. Tudo isso é considerado uma obra de ficção, nem mesmo escrita por um francês, e muito provavelmente, segundo estudiosos convencionais, construída por um autor inglês no final do século XVI. É isso que a narrativa atual nos diz. No entanto, quero entrar nessa história porque, conforme a história avança, o explorador francês se cansa de sua vida sofisticada na França e decide se juntar a um grupo que está indo para Roma. Ao pousar em Roma e ver a arquitetura antiga, o explorador fica surpreso com as estruturas antigas, mas observa como elas começaram a desmoronar. Ele então segue para Nápoles com seu grupo antes de seguir para Atenas, onde tem uma reação semelhante à arquitetura perdida, notando seu tamanho magnífico, comparando as semelhanças com a arquitetura romana e se perguntando como uma sociedade assim poderia colapsar. O explorador francês então segue para Constantinopla, onde recebe uma escolha. Siga mais para o interior para explorar o coração do leste ou voltar para casa, na França. O explorador decide continuar sua viagem, mas é avisado das condições traiçoeiras que o aguardam. O francês acaba se encontrando, após muita dificuldade, nos degraus de uma cidade densamente povoada, que ele chama de Heliópolis. Estudiosos modernos situaram isso próximo à atual Samarcanda, no Uzbequistão, que por acaso é uma das cidades habitadas continuamente mais antigas do mundo inteiro. Aqui, na cidade que o francês chama de Heliópolis, em um reino que ele chama de Tartária, o francês fica chocado ao saber que a maioria das pessoas fala grego antigo. Ele então descobre que, após a morte de Alexandre, o Grande, cerca de 12.000 dos principais filósofos, arquitetos e suas mentes mais brilhantes da Grécia Antiga fugiram para o Oriente,
na esperança de estabelecer um reino muito mais para o interior. Segundo o explorador francês, foi assim que nasceu o reino da Tartária. Dizem que entre os gregos havia agricultores gênios que descobriram as férteis planícies da Tartária e escolheram essa terra natal. Além disso, o texto parece aludir à conquista do mundo pelos romanos, que na verdade foi uma busca deles para encontrar a tecnologia que foi levada pelos gregos para a Tartária. Essa narrativa também afirma, novamente, apenas uma obra de ficção, mas afirma que os gregos, como tártaros, formam cidades em forma de estrela ou sol, sendo Heliópolis sua maior realização. Pense no Forte Estrelado. O francês também afirma que os tártaros vivem sem nenhum tipo de dinheiro e tendem a basear a maior parte de suas vidas no sol, agricultura, criação de animais e tecnologia para facilitar todas essas coisas. Usando o que o autor chama de geometria sagrada, os tártaros combinaram seu conhecimento de matemática, ciência, filosofia e agricultura para construir cidades totalmente autossuficientes. Também está escrito que, inicialmente, após fugirem da Grécia, eles também avançaram com suas armas de guerra, o que causou uma cisão em sua sociedade. Rapidamente, abandonaram essa tecnologia, mudando seu foco para o pacifismo. No entanto, o autor francês também afirma na obra ter visto algumas dessas tecnologias avançadas de perto, que ele diz terem sido guardadas em um cofre trancado conhecido como seu gabinete de curiosidades. O autor afirma que os tártaros tinham impressoras avançadas, muito semelhantes ao que veríamos como computadores, além de máquinas voadoras, que parecem não usar meios para voar, que poderíamos ver como dirigíveis. Ele também afirma que os tártaros tinham armas, todas utilizando o sol através de espelhos, incluindo os portáteis. Além disso, nesse gabinete de curiosidades estavam o que o autor chamou de telescópios gigantes para observar todo o céu noturno, além de dispositivos que poderíamos descrever como microscópios, que tornavam o invisível visível. Mais uma vez, devo reiterar, o autor afirma que tudo isso está em Tartária. Tecnologia que eles haviam fundado, mas trancado, pois havia fragmentado sua sociedade. Devo também reiterar que isso é considerado uma obra de ficção, mas os detalhes aqui são impressionantes. Fica ainda mais estranho. E, novamente, se você conhece alguma teoria moderna, provavelmente já ouviu uma dúzia de coisas até agora que despertaram seu interesse, mas o autor também afirma que neste salão de curiosidades na Tartária estavam contidos os resultados de experimentos genéticos conduzidos pelos tártaros antes de encerrarem essas operações. Embora os tártaros sejam descritos neste texto como tendo quase 6 pés de altura, com algumas mulheres sendo ainda mais altas, o autor também afirma que o gabinete de curiosidades continha híbridos humanos como gigantes, que tinham mais de 12 pés de altura, e uma criatura que era metade leão, metade homem. Dizem que os gregos inicialmente queriam usar sua ciência para desenvolver soldados avançados, mas abandonaram esse projeto junto com as outras tecnologias de guerra. O autor também afirma que cada um desses espécimes foi suspenso em um tipo de cristal para exibição. No entanto, o gabinete estava fora dos limites da maioria, pois era considerado desumano. Também nos dizem que o número 300 aparece repetidamente em aparentes crenças tártaras. O conselho que governava a Tartária era composto por 300 pessoas, homens e mulheres. A partir daqui, este conselho elegeu 30 de seus 300 para serem os líderes das casas da Tartária. Os ensinamentos tártaros também acreditavam que as pessoas poderiam viver até os 300 anos com os cuidados adequados. Agora vem o verdadeiro impacto. O autor afirma que as crianças receberam educação pública dos 7 aos 18 anos, quase exatamente como o mundo funciona hoje, exceto que esta foi escrita há 350 anos ou mais sobre a Tartária. O autor continua dizendo que, após essa educação pública, todos os adultos teriam um emprego para melhorar a Tartária. Os homens trabalhavam até os 30 anos,
e as mulheres até os 25, quando estavam livres para formar uma família e seguir seus hobbies. O sistema de castas foi proibido na Tartária. O sistema bancário foi proibido na Tartária. Advogados eram proibidos na Tartária. Dizem que o autor francês viveu com os tártaros em sua cidade estelar por um ano antes de perceber que precisava compartilhar esse conhecimento com o resto do mundo. Segundo a história, ele recebeu a bênção para retornar à Europa continental com a verdade sobre a Tartária. No entanto, quando compartilhou essas alegações, foi ostracizado. Dizem que uma viagem à Tartária permaneceu relativamente desconhecida por centenas de anos antes de se tornar uma sensação no século XIX. No entanto, nessa época, ninguém parecia conseguir encontrar o reino perdido de Tartária. E toda essa narrativa do autor francês visitando a Tartária foi concluída como uma grande obra falsa de ficção. E ainda assim, sabendo o que sabemos sobre a história, sabendo o que sabemos sobre a Tartária, sobre essas estruturas aparentemente unificadas em todo o nosso reino, sobre a ideia de que culturas em toda a Terra vivenciam essas revoluções, que realmente compartimentalizam toda a sua história. Podemos realmente olhar para essa narrativa da Tartária e acreditar que cada pequeno pedaço dessa narrativa que aponta para a mesma coisa que todos nós pesquisamos há tantos anos, podemos realmente olhar para isso e pensar que a Tartária não existiu?